Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 14 de janeiro de 2024. Mais crianças foram mortas em Gaza em 23 dias do que no mundo em um ano. Parte 1. O número de crianças mortas na faixa de Gaza em 3 semanas de guerra já supera a quantidade de crianças mortas em conflitos armados em um ano inteiro, de acordo com um levantamento da organização Save the Children divulgado neste domingo, 29. Até este domingo, 23º dia de guerra, quando o levantamento foi publicado, o Ministério da Saúde palestino tinha confirmado a morte de 3.195 menores de idade. Nesta segunda-feira, 30, o número já subiu para 3.457. Nos últimos anos, o número de crianças que morreram em conflitos armados a nível mundial é menor. Segundo relatórios da Organização das Nações Unidas, ONU, citados pela Save the Children, 2.985 crianças foram mortas em 24 países em 2022, 2.515 em 2021 e 2.674 em 2020 em 22 países. Em 2019, 4.019 crianças foram mortas em conflitos. Além das crianças mortas em Gaza, outras 33 morreram na Cisjordânia e 29 em Israel. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a sorte das crianças depois da morte. 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade. Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu, pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai. Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra. 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não o será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progredira até a pureza. 199. Porque frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar, e sua morte muitas vezes constitui provação ou expiação para os pais, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina. Recomeça outra existência. Se uma única existência tivesse o homem e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar, sem esforços, da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, há igualdade entre todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Algumas não há que parecem trazer, ao nascer, a astúcia, a falsidade, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão. A lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém,
provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas, é porque seus espíritos progrediram menos. Sofrem então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de janeiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.